Nós vamos iniciar agora o estudo da circunferência, aprendendo como escrever a equação reduzida da circunferência. Então, vamos imaginar que aqui é o plano cartesiano, essa aqui é a circunferência, que nós damos o nome de lambda, tá? Ele vai ser representado por essa letra grega, a circunferência. A distância entre esse ponto C e esse ponto P aqui é o raio da circunferência. O C, que aqui é esse ponto, ele tem coordenadas x, c, y, c, é o centro da circunferência. E esse ponto P aqui é aquele ponto que representa todos os pontos em cima da circunferência, que é conhecido como ponto genérico. Toda a equação precisa de um ponto genérico para representar todos esses pontos que estão em cima da circunferência. Ok? Então, como é que nós vamos definir circunferência? É o conjunto de todos os pontos do plano cuja distância entre C e P, essa distância entre C e P, é sempre igual a R, que é o que a gente chama de raio. Então você vê bem que nós vamos formar todos os pontos aqui juntos, forma esse conjunto que é denominado de circunferência. Para calcular a distância entre esses dois pontos aqui, que é o que nós temos em questão, o que eu preciso para escrever essa equação reduzida? Eu preciso das coordenadas do centro e o tamanho do raio. Mas como nós temos esse ponto aqui genérico, como é que se calcula a distância entre dois pontos? Nós vamos utilizar essa fórmula aqui embaixo, que é a mesma utilizada lá no início do curso, né? Distância entre dois pontos. Aqui o ponto genérico, ó, x menos xc ao quadrado, mais y menos yc ao quadrado, isso dentro da raiz. Como a distância é o mesmo raio, o rzinho vai ficar aqui. Aí eu elevo ao quadrado esse lado e esse membro também. Os dois membros ao quadrado, aí aqui a raiz vai cancelar com o quadrado e aqui fica o quadradozinho em cima do r. Essa equação aqui embaixo é conhecida como equação reduzida da circunferência. Então, só de olhar para a equação, você já pode tirar as informações sobre quais são as coordenadas do centro, que é o x, c, y, c, e o valor do raio para aquela equação. Correto? Vamos ao exemplo 1. O exemplo 1 diz assim: escreva a equação reduzida da circunferência de centro C 3, 4 e raio 5. Em seguida, verifique se os pontos A, 0, 0, B, 3, menos 1 e D, 4 e 3 pertencem à circunferência. Então, o primeiro passo, como eu tenho a informação do valor do centro do raio, o primeiro passo é escrever essa equação aqui embaixo. Nós vamos usar essa relaçãozinha aqui embaixo, tá? Observe que nós vamos substituir os valores das coordenadas do centro. Esse aqui é o xc, que é o 3, e esse aqui é o yc, e o raio 5. Então, como é que vai ficar a nossa equação? Vamos abrir aqui o parênteses, tá? Fica x menos... Olha, aqui na equação xc, né, aqui é o 3, então x menos 3 ao quadrado, mais y menos, o valor do yc aqui é 4, então menos 4 ao quadrado é igual ao valor do raio, o raio é 5, então 5 ao quadrado. Quando a equação estiver pronta aqui, o ideal é que você coloque 5 ao quadrado, o valor que é 25, tá? Nós vamos colocar assim, então a equação seria essa, x menos 3 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado igual a 25. Então essa é a equação reduzida da circunferência. Agora nós vamos verificar se esses pontos aqui pertencem à circunferência. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir os valores de x e y aqui nos lugares da equação e verificar se dá 25. Se der 25, é porque aquele ponto pertence. Se der diferente, ele não pertence. Então vamos começar aqui com 0, 0. Você pode testar aqui, ó. O ponto A é o ponto 0, 0, tá? Quando você substitui aqui, ó, vamos fazer direto. 0 menos 3 dá menos 3, menos 3 ao quadrado dá 9. Mais 0 menos 4 dá menos 4, menos 4 ao quadrado dá 16. 9 mais 16 dá 25. Então quer dizer que o ponto A deu o valor de 25, então ele pertence à circunferência, tá? Então vou colocar aqui A pertence, eu vou chamar a circunferência de lambda, ok? Vamos lá, letra B, o ponto B, 3 e menos 1. Vamos substituir aqui, ó. 3 menos 3 dá 0,
tá? Então, não vai dar nada aqui, mas menos 1 menos 4, ó, menos 1 menos 4 dá menos 5. Menos 5 ao quadrado dá 25. 0 mais 25 dá 25. Então, deu igual a 25. B também pertence a lambda. Vamos ver o ponto D, que é 4 e 3. Substituindo os valores aqui, x, 4, né? 4 menos 3 dá 1. 1 ao quadrado dá 1. Mais 3 substituindo aqui, 3 menos 4 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1 também. Então, aqui dá 2. Aqui não deu 25. Então, isso quer dizer que o ponto D não pertence à circunferência. Tá? É bem fácil, gente, você verificar isso aqui. Tá? Se der igual ao valor que está aqui, que é o raio ao quadrado, ele pertence? Beleza. Se ele der diferente, então é porque ele não pertence. Ok? Vamos ao exemplo número 2. Verifique em cada equação abaixo o centro e o raio. Aqui é o contrário do que nós fizemos lá em cima. A equação já está pronta e nós vamos identificar aqui quem é o centro e quem é o raio. Tá? Então vamos verificar aqui nessa letra A primeiro quem é o centro. Observem aqui na equação que na fórmula aparece sempre negativo aqui, né? Então, como aqui aparece x mais 2, se na equação original é negativo, é porque o valor aqui do xc só pode ser negativo. Então, ele vai ser menos 2. A mesma coisa acontece aqui, ó. Como é menos 5, já é da fórmula negativo. Então, o YC vai ser 5. Tá? Então, você tem o centro aqui, menos 2 e 5. Então, muito cuidado com esse jogo de sinal aqui, quando você for tirar as coordenadas do centro. Se aparecer mais, é porque é menos 2. Se aparecer menos, é porque é mais. Ok? E o raio, não esqueçam que esse valor é o R ao quadrado. Quanto é o valor do R, então? Se o R ao quadrado é 25, então nós vamos fazer um cálculo. Quanto é a raiz de 25? A raiz de 25 é 5. Então, o raio é 5. Beleza? Letra B. Ah, professor, mas não aparece nada aqui de parêntese. Então, qual é o número provavelmente que está aqui quando não aparece nenhum? Só pode ser o 0, porque x menos 0 é x. Então, isso quer dizer que o centro aqui vai ser xc0, e aqui também não aparece, porque y menos 0 é y. Então, só pode ser 0. Então, isso significa que ele está na origem, né, do plano cartesiano. E o raio, como eu falei aqui em cima, né? O raio aqui ao quadrado é igual a 13. Então, quem é que vai ser o raio? É a raiz desse valor, porque aqui é r ao quadrado, tá? Então, como aqui é 13, vai ser a raiz de 13.